Olá, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Chegamos então, ao nosso concurso do TRT. E hoje nós vamos fazer uma revisão de um ponto do direito constitucional. A gente sabe que o direito constitucional, no edital de vocês do TRT, ele veio assim muito extenso. Então não há como nesse aulão a gente conseguir abordar vários pontos ao mesmo tempo, Ali, claro, não ao mesmo tempo, mas abordar vários pontos. Por isso eu escolhi um ponto do direito constitucional para a gente relembrar. E eu vou falar um pouquinho então, pessoal, a respeito do Poder Judiciário, até pelo perfil do concurso que vocês irão prestar, tem muita chance de cair alguma questão sobre esse tópico do direito constitucional, que é o Poder Judiciário. Então a gente vai relembrar, Isso aqui nós já estudamos, a gente só está aqui fazendo uma breve revisão. Então, pessoal, importante a gente relembrar os órgãos, Quais são os órgãos do Poder Judiciário, Que estão lá no artigo 92 da nossa Constituição Federal. São órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais federais, os juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, também os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Então, bem importante a gente lembrar quais são os órgãos que fazem parte dessa organização do Poder Judiciário. É uma questão que costuma ser muito cobrada em concursos em geral. O que a gente precisa relembrar? Caso apareça na prova de vocês o Tribunal de Contas, é bem importante a gente lembrar que o Tribunal de Contas ele não é considerado um órgão do Poder Judiciário, Na verdade, há o entendimento de que o Tribunal de Contas ele é um órgão autônomo, que não pertence a nenhum poder, nem ao Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, de que ele é um órgão autônomo. Nós temos alguns autores que defendem que o Tribunal de Contas estaria no âmbito do Poder Legislativo, mas o entendimento que predomina é de que o Tribunal de Contas ele é autônomo, ele não faz parte da organização de nenhum poder, Então, vale a pena a gente relembrar essa informação. Também, pessoal, é importante a gente lembrar que o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada, a Defensoria Pública não são órgãos do Poder Judiciário, fazem parte do que nós chamamos de funções essenciais da justiça, ok? Seguindo adiante, também é importante sempre relembrar, o STF ele está no topo do nosso organograma, acima do Supremo Tribunal Federal, nós não temos nenhum outro órgão, justamente pela superioridade do STF, Então ele é o órgão de cúpula, digamos assim, do Poder Judiciário. E cabe ao STF, O STF é o guardião, é o intérprete da nossa Constituição, certo? Por isso que ele está no topo ali do nosso organograma. Abaixo, do Supremo Tribunal Federal, nós temos os chamados tribunais superiores, o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Bom, outro detalhe que eu também faço questão de relembrar vocês, o Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, ele não é um órgão que desempenha uma função típica do Poder Judiciário. Ele não exerce uma função jurisdicional. Na verdade, o CNJ ele tem funções que são administrativas, funções de natureza disciplinar, ou seja, exerce funções que são atípicas e apesar de pertencer à organização do nosso Poder Judiciário,
não tem jurisdição. Então, o CNJ, como eu disse para vocês, tem uma função tipicamente administrativa e uma função também de natureza correicional, de natureza disciplinar. Como está sublinhado aí no material de vocês, o CNJ é responsável tanto pelo planejamento quanto pela administração da justiça de uma forma geral, né, na organização do nosso Poder Judiciário. E é também responsável pela fiscalização no âmbito disciplinar de todos os membros do Poder Judiciário, sejam, né, juízes, desembargadores, ministros e por aí vai. Seguimos adiante, lembrando, né, que o Supremo Tribunal Federal, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores, eles têm sede na capital federal, ou seja, né, pessoal, em Brasília. E o Supremo Tribunal Federal, bem como os tribunais superiores, exercem uma jurisdição em todo o território nacional. É importante a gente entender o porquê que não está no parágrafo 2º o CNJ, né? Porque diz ali, ó, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Por que que no parágrafo 2º não fala no CNJ? Porque o CNJ não exerce função jurisdicional, então não tem por que ter previsão no parágrafo 2º, certo? O que importa é a gente saber que tanto o STF, o CNJ e os tribunais superiores, né, têm sede em Brasília, na capital federal, e o STF, bem como os tribunais superiores, exercem, né, a sua jurisdição em todo o território nacional. Certo, pessoal? Beleza. O artigo 93, esse aqui é extremamente importante, é aquele artigo, pessoal, que eu digo sempre em sala de aula, é o carro-chefe, né, do nosso Poder Judiciário. Ele traz informações aqui que, se vocês tiveram a oportunidade, né, de fazer uma pesquisa em questões anteriores, vocês vão perceber que quando cai a matéria Poder Judiciário, as bancas têm uma predileção, né, gostam muito desse artigo 93, porque ele traz informações que, como eu falei para vocês, são extremamente importantes. Então, o artigo 93, ele diz que lei complementar não é lei ordinária, é uma lei complementar de iniciativa do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Então, é importante a gente observar que essa lei, né, que vai dispor a respeito, né, de todas as questões que envolvem a magistratura, é uma lei que é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal e será uma lei complementar, ok? Então vamos dar uma olhada no inciso 1º. Diz ali que deve ser observado o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante um concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB, né, a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Então, nós temos aqui o ingresso, né, como se dá o ingresso na magistratura. E nós já sabemos que o ingresso na carreira da magistratura é através de um concurso público, concurso esse, pessoal, de provas e títulos, né? Que a gente sabe, o concurso ele pode ser um concurso somente de provas ou ele pode ser de provas e títulos. No caso da magistratura, assim como também na carreira do Ministério Público, certo? Nós vamos ter aqui um concurso de provas e títulos, né? Por conta, né, do tipo de concurso que está sendo prestado. Então, nós temos aqui alguns detalhes que são importantes a gente relembrar. Quando uma pessoa, né, presta concurso, né, para o Poder Judiciário, presta o concurso da magistratura, ela iniciará na condição de
juiz substituto. Sempre lembrando, né, que ela prestou um concurso que é de provas e títulos. Outro detalhe importante, obrigatoriamente nós vamos ter a participação da OAB em todas as fases do concurso, desde a publicação do edital até a homologação do concurso, nós vamos ter o acompanhamento da OAB em todas as fases. A pessoa para prestar o concurso, né, para ingressar na carreira da magistratura, ela deverá comprovar 3 anos de atividade jurídica. Significa dizer, não há a obrigatoriedade, né, de que ela seja advogada, que ela tenha 3 anos, né, de advocacia. Ela tem que provar que ela tem 3 anos de atividade jurídica. E essa atividade jurídica é uma atividade própria da pessoa, né, que é bacharel em direito. Então, ela pode ser, por exemplo, analista de um tribunal, uma carreira privativa de quem é bacharel em direito, comprovando que ela já tem 3 anos, né, de atividade jurídica, ela está apta a prestar o concurso para o ingresso na magistratura. Então, a gente tem que cuidar, né, porque às vezes lá no concurso eles vão dizer que é exigido 3 anos, né, do exercício da advocacia. E não, é 3 anos de atividade jurídica. Nós temos várias atividades que são próprias, né, do bacharel em direito. O inciso 2º, ele trata aqui da promoção dos magistrados. Esse aqui, pessoal, é um dos campeões, né, de questionamento nos concursos, certo? Então, diz ali que a promoção, ela vai se dar de entrância para entrância, né, degrau por degrau, alternadamente por antiguidade e também por merecimento, atendidas as seguintes normas. Então, a gente tem aqui que o juiz, né, ele, digamos, para alcançar uma promoção, ele tem que ir entrância por entrância, degrau por degrau. E essa promoção, ora ela vai acontecer por antiguidade, ora ela vai acontecer por merecimento, né? Ou seja, essa promoção se dá de uma forma alternada, ora por antiguidade, ora por merecimento. Bem importante essa questão. Que mais que a gente precisa observar? É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em listas de merecimento. Bota aí aquele mega master fosforescente, né, sinalizando o quanto essa informação ela é importante. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em listas de merecimento. Então, se nós temos ali um juiz, né, que está tentando uma promoção, tá? E ele, né, tá sempre batendo na trave, tá quase sendo promovido, mas não foi o escolhido, mas ele já está pela 3ª vez consecutiva nessa lista de merecimento, ou já está, né, por 5 vezes alternadas, é obrigatória a promoção desse magistrado. Porque, na verdade, a promoção ela se dá por uma votação, né, pessoal? E aí pode ser que ele diga, mas eu nunca, né, nunca sou o mais votado, então tá difícil, né? Será que eu nunca vou ser promovido? Se este magistrado, ele já figurou nessa lista de merecimento por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas, a sua promoção tem caráter obrigatório. Certo, pessoal? Outro detalhe, a promoção por merecimento, ela pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e deve integrar aquele magistrado, deve integrar aquele juiz a 1ª/5ª parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Então, nós temos aqui 2 requisitos para que o juiz ele possa se candidatar a uma promoção por merecimento, né? Ele deve ser juiz de direito na atual entrância que ele está
há pelo menos 2 anos, dentro daquela ideia, né, de que não vai a pessoa, a recém assumiu como, por exemplo, juiz de primeira instância e ele já quer concorrer a uma promoção por merecimento de juiz de segunda instância. Então ele tem que ter ali um trabalho já na instância que ele se encontra há um determinado tempo, né? Então ele deve ser juiz de direito na instância que ele está há pelo menos 2 anos, certo? Como eu disse para vocês, para evitar que mal ele tenha sido promovido, ele já está buscando, né, a promoção novamente. Então, te acomoda, né, fica 2 anos, tá, na comarca, né, que tu estás, tá, na instância que tu estás, e depois pode concorrer a uma promoção. E ele deve estar também na primeira quinta parte da lista de antiguidade. Então, nós vamos ter listas, né? Por exemplo, se a gente fala no juiz de primeira instância, a gente vai ter uma lista, né, do mais antigo para o mais novo. E este magistrado que está concorrendo a essa promoção, ele deve estar nessa primeira quinta parte, né, da lista por antiguidade, tá? Então, isso é bem importante também, né? A gente vai ter ali para que seja um critério justo, né? Para que a gente possa também beneficiar aquelas pessoas que já estão há mais tempo na função, tá? O que mais que nós temos aqui? Deve ser averiguado o merecimento do magistrado, né? Quando a gente fala em promoção por merecimento, a gente tem que averiguar o desempenho desse magistrado. E essa aferição, essa averiguação, ela deve ocorrer por critérios objetivos, critérios que vão levar em consideração a produtividade, a presteza, né, no exercício da jurisdição e também a frequência, o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Então, dentro desses critérios de merecimento, também é levado em consideração a produtividade do magistrado, né? Isso é extremamente importante. A produtividade, a presteza, né? Ou seja, a rapidez também com que ele presta aquele serviço, a qualidade do serviço prestado, a eficiência, né, daquele magistrado, bem como a frequência, né, e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. A gente precisa ter critérios objetivos, porque é difícil, né, por exemplo, o tribunal dizer qual é o magistrado que merece mais do que o outro. Por isso que a gente precisa ter critérios absolutamente objetivos. O que mais que nós temos aqui? Na apuração da antiguidade, o tribunal, isso aqui, pessoal, marquem aí também, outra questão que eu apostaria muito no concurso de vocês, tá? Na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 dos seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Então é outra questão, né, que vale a pena vocês assinalarem aí no material, até porque quando nós temos, né, deliberações do Poder Judiciário, normalmente é pela maioria absoluta dos votos. E aqui não, pessoal. Aqui nós estamos falando de 2/3, né? Precisamos ter o voto de pelo menos 2/3 dos membros do Poder Judiciário, certo? Então a pergunta é, está concorrendo a uma promoção por antiguidade aquele magistrado que é o mais antigo, né? E se ele é o mais antigo, naturalmente é ele que será promovido. Mas o nome dele pode ser rejeitado, né? Pode, pessoal, desde que nós tenhamos o voto fundamentado de pelo menos 2/3 dos membros do Poder Judiciário. E o fundamento, né, pode se dar pela falta de eficiência, né, pela baixa produtividade, por exemplo, do magistrado, certo?
Então isso aqui é uma questão, como eu falei para vocês, muito boa de cair em prova, porque eles vão tirar os 2/3 e vão colocar a maioria absoluta dos votos. E não é maioria absoluta, aqui nós temos uma maioria diferenciada, né, pessoal? O voto de pelo menos 2/3 dos membros ali do respectivo tribunal. Certo, pessoal? Seguindo adiante, né? O que mais que nós temos aqui? Não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Então, essa norma, ela vale para todo e qualquer tipo de promoção, seja uma promoção por antiguidade, seja uma promoção por merecimento, tá? Não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou sem a devida decisão. Que mais? O acesso aos tribunais, né, de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento alternadamente apurados na última ou na única entrância. Então, na verdade, né, a gente observa que, regra geral, essa promoção ela vai acontecendo degrau por degrau, né? O juiz substituto, aí vai ali a primeira entrância, a segunda entrância, né? Degrau por degrau, né? Até chegar na última entrância e finalmente poder concorrer a uma vaga no tribunal, né? E se tornar um desembargador. Mas nós temos tribunais que não têm, pessoal, esse escalonamento, né? O magistrado, ele entra ali, deixa eu até já passar aqui, né? A gente pode ter justiças em que não há esse escalonamento, né? E que ele ingressa, né, digamos ali, na qualidade de juiz substituto e depois terá uma única entrância. Então nós não temos primeira, segunda, né? Ela é única ou ela é a instância, né? A entrância, melhor dizendo, última, né? A final. Então o que acontece? Para a pessoa, para o magistrado buscar uma vaga no tribunal, primeiro a gente tem que saber que essa promoção ela só acontece na última ou na única entrância. Não tem como pular da primeira para o tribunal, né? Não tem como pular de juiz substituto direto para o tribunal. É, na verdade, um escalonamento. Ele vai buscando ali, através das promoções, né, alcançar, né, digamos, esse cargo maior, né? Alcançar uma vaga no tribunal, tá? Isso, obviamente, pessoal, eu estou me referindo ao juiz de carreira, não estou me referindo ao ingresso no tribunal através do chamado 5º constitucional, certo? Então, aqui a gente está falando do juiz de carreira, aquele juiz que prestou concurso público. Se o desejo dele é um dia, né, se tornar desembargador de um tribunal, ele vai ter que buscar essa, digamos, essa meta de entrância para entrância, ou se for uma entrância única ou a entrância final, tá? Ele não pode pular etapas, né? Como a gente costuma dizer, certo, pessoal? E também essa busca, né, pela promoção para o tribunal, ora vai se dar por antiguidade, ora vai se dar por merecimento, mesmo critério, né, que é adotado na promoção normal, né, digamos assim, nas entrâncias normais. O que mais que nós temos? A previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo uma etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Isso aqui também é extremamente importante quando a gente fala, né, dos magistrados. A magistratura, não há que se falar em estabilidade. Falou em magistratura, nós estamos falando em vitaliciedade, né? Então, o magistrado,
ele tem a garantia da vitalicidade, que é maior do que a garantia da estabilidade. E o que significa ser vitalício, né? Significa dizer que mesmo que aquele magistrado ele já esteja aposentado, ele vai a vida inteira ser considerado magistrado. A gente vai dizer, ele é um juiz aposentado, ele é um desembargador aposentado, ele é um ministro, né, que se aposentou, mas ele leva esse título, né, da carreira dele para o resto da vida, certo? Algo que é eterno, né, que é vitalício, é para a vida toda. Então essa garantia da vitalicidade, ela é maior do que a garantia da estabilidade. E falou na magistratura, a gente está falando em vitalicidade e não em estabilidade. Outra questão importante de mencionar, certo, pessoal? Para que o magistrado ele se torne vitalício, né? Isso eu estou falando que é importante, né, a gente observar, né? Para que o magistrado ele se torne vitalício, ele vai ter que passar, né, pela participação nesses cursos da magistratura que constituem uma etapa obrigatória desse processo de vitaliciamento, tá? A participação em cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento, promoção de magistrados, né? Tudo isso, pessoal, essas escolas nacionais, né, de formação e aperfeiçoamento da magistratura, isso é uma etapa que tem que ser cumprida pelo magistrado para que ele possa atingir o vitaliciamento. E, pessoal, a gente tem que cuidar, né, porque esse vitaliciamento, ele pode ser adquirido, a gente tem ali, claro, né, os 2 anos do estágio probatório, aonde, né, tendo os 2 anos do estágio probatório e tendo esses cursos de aperfeiçoamento, o magistrado se torna vitalício. Só que nós devemos lembrar que a gente tem o ingresso também através do 5º Constitucional, aonde nós temos, né, uma reserva de vagas nos tribunais, e não são em todos os tribunais, certo? Mas em alguns tribunais nós temos vagas, né, para magistrados que serão preenchidos por membros do Ministério Público e membros da advocacia, certo? E nesse caso, o vitaliciamento, ele se dá a partir da posse e não a partir ali de 2 anos do estágio probatório. Então, esse vitaliciamento, ele pode ser adquirido após 2 anos ou ele pode ser adquirido na data da posse, quando o ingresso na magistratura, ele se dá através do chamado 5º Constitucional. Ok, pessoal? Então, é um detalhe, né, que a gente precisa cuidar, tá? O inciso 5º, ele trata do subsídio, né, ele diz ali que o subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido, né, o que dispõe o artigo 37, inciso 11º e o artigo 39, parágrafo 4º. Então, nós temos aqui a questão dos subsídios, né? É uma questão que ela não é muito comum, pessoal, ser, né, digamos, cobrada em provas, certo? Mas é importante a gente sempre lembrar que lá no artigo 37, né, nós temos o teto que vai, né, o teto remuneratório, né, que vai influenciar, né, em todo o poder público, que é o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui está escrito, né, que os ministros dos tribunais superiores, eles receberão, né, o subsídio deles corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado
para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o subsídio dos ministros do STF é o nosso chamado teto remuneratório. E a partir dali para baixo nós temos um escalonamento. Como eu disse para vocês, não é uma questão das mais cobradas, né? Mais importante ali que seja feita a leitura apenas, tá? A aposentadoria dos magistrados e a pensão dos seus dependentes observará, né, o que está disposto lá no artigo 40, certo? Então, o artigo 40, ele trata, né, pessoal, da aposentadoria dos servidores públicos e não há para os magistrados uma aposentadoria especial. Na verdade, segue o mesmo comando do artigo 40 da Constituição Federal. Outra questão que eu também não apostaria muito em termos de prova. Como está dentro aqui da parte geral do Poder Judiciário, eu estou comentando, mas não é a minha grande aposta, né, para a nossa prova do TRT, tá? Agora essa aqui, pessoal, apostaria muito. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal, né? Então é dentro daquela ideia que até para facilitar o exercício da jurisdição, evitar grandes deslocamentos, né, entre o local que o magistrado mora e o local em que ele trabalha, a nossa Constituição, ela traz então uma regra geral. O juiz titular, ele residirá na respectiva comarca. Essa é uma regra geral. Mas essa regra, ela comporta exceção, né? Salvo se tiver uma autorização do tribunal. Então, o juiz, ele pode, né, solicitar essa autorização para residir numa outra comarca, alegando, por exemplo, questões de segurança pessoal. Ele está sendo ameaçado, ele está conduzindo ali um processo, que é um processo de grande repercussão, ele está sofrendo ameaças de morte e até por questões de segurança é melhor que ele more em outro local, certo? Não tem problema desde que tenha autorização do tribunal. Não é o juiz decidir que vai residir em outra comarca e deu, né? Ele terá que ter uma autorização do tribunal. Certo, pessoal? O inciso 8º, ele traz as penalidades que podem ser aplicadas aos magistrados e diz aqui que o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Então, nós temos, como eu falei para vocês, né, duas penalidades que podem ser aplicadas aos magistrados. Ele pode ser colocado em disponibilidade, né, ou a gente pode ter uma hipótese de remoção compulsória, uma remoção forçada, né, que nós já vamos relembrar, tá? Colocado em disponibilidade, ele é afastado ali temporariamente do exercício da função. Ele não deixou de ser juiz, né, mas ele fica afastado por um tempo do exercício da atividade jurisdicional. Para isso, nós precisamos ter o voto da maioria absoluta dos membros do tribunal, né, ou até do CNJ. Tudo vai depender, né, o que está no respectivo ali, na organização, nas leis de organização judiciária, tá? Podemos também ter a penalidade da remoção compulsória. A gente sempre tem que lembrar que os magistrados, né, têm a garantia da inamovibilidade, certo? De não vão ser, né, removidos para outro local contra a sua vontade, né? Então é uma garantia, que é a garantia da inamovibilidade, certo? Mas ela não é uma garantia absoluta, porque a gente pode ter uma remoção compulsória, forçada, obrigatória, por interesse público, né? Aquele magistrado que não está conduzindo o processo, por exemplo, de uma forma imparcial, né? Tá se envolvendo ali em questões que não deveria, então a gente pode ter sim uma penalidade de remoção compulsória, mas isso demandará, né, dependerá também do voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Nós não temos mais a penalidade da aposentadoria compulsória, certo? Então,
Isso aqui é importante também mencionar, porque eles podem, né, questionar no concurso de vocês. O que mais que nós temos aqui, pessoal? Temos também a possibilidade, né, daí, obviamente, não é uma penalidade, a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância que atenderá no que couber ao disposto na linha A, B, C e E do inciso 2º. Então, aqui é uma remoção voluntária, né? O magistrado ele pode justificar perante o tribunal a necessidade de ser removido, né, para um outro local, e até o exemplo que eu costumo citar em sala de aula, né, ele tem um filho que tem alguma doença, o tratamento ele terá que ser feito numa outra localidade, né, então ele está fazendo um pedido de remoção por uma questão de interesse pessoal, né, em virtude ali da necessidade de cuidar de uma forma mais efetiva da saúde do filho. É um exemplo. Assim como a gente pode ter a permuta, né? Se dois magistrados que estão em igual entrância, né? Então estão em comarcas diferentes, mas eles são magistrados da mesma entrância, eles podem permutar entre si, né? Claro que isso vai demandar a vontade, né? No mesmo sentido de ambas as partes, né? O magistrado do lugar A quer ir para o B e do B quer ir para o A, né? Então os dois querem efetuar essa troca. Não haveria problema, né? O que nós chamamos de permuta, certo? Outro detalhe importante, né? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos as próprias partes e os seus advogados ou somente os advogados, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique, né, o interesse público à informação. Então, pessoal, é aquela ideia, né? Nós temos aqui o princípio da publicidade, né, o princípio da fundamentação, e todos os atos do Poder Judiciário, eles são públicos, certo? Mas a gente pode ter situações em que aquele processo, ele não tem essa natureza pública, ele corre em segredo de justiça, principalmente processos que trazem ali no seu bojo, né, a intimidade das pessoas, guarda de filhos, pensão alimentícia, divórcio, né, por exemplo. Então nós temos situações em que digamos assim, é fortemente, né, recomendável que se tenha um sigilo, né, naqueles atos processuais para garantir a preservação da intimidade das partes, certo? E outro detalhe importante, né, que a gente sempre tem que lembrar que a gente não pode, através dessa falta de publicidade, prejudicar, pessoal, o interesse público à informação. Então, isso sempre tem que ter uma harmonia, né? Mas é como eu disse para vocês, processos que envolvem, né, crianças, adolescentes, direito de família, correm segredo de justiça por conta da necessidade da preservação da intimidade das pessoas, que é um direito constitucionalmente assegurado. Bom, além da publicidade, né, o princípio da fundamentação, todos os atos do Poder Judiciário serão fundamentados e a falta da fundamentação fulmina de nulidade aquele ato praticado. Bom, o que mais que nós temos aqui? As decisões administrativas dos tribunais, elas serão motivadas, ocorrerão em sessões públicas, sendo as decisões administrativas de caráter disciplinar tomadas pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Então a gente tem que cuidar, tá, pessoal? Eles botam maioria simples ou botam os 2/3, eles gostam de dar essa misturada aí para fazer aquela confusão na cabeça do candidato. Então o que é importante, né, a gente relembrar, tá? Decisões administrativas, elas são decisões públicas e devem ser motivadas. Agora, se a decisão, além de administrativa, ela tem caráter disciplinar, né, que deverá ser tomada pela maioria absoluta dos membros, né,
ela é uma decisão pública também e ela é motivada. Só que ela ainda tem esse detalhe, né? Que além de ser pública e motivada, a decisão ela terá que ser tomada pelo voto da maioria absoluta dos membros, por exemplo, daquele tribunal. Certo, pessoal? Deu para entender? Outra questão importante, nos tribunais que tenham um número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído um órgão especial, com no mínimo 11 e no máximo 25 membros, para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno, tá? Então a gente está falando aqui na possibilidade, né, que nós temos dentro dos tribunais de se ter o chamado órgão especial. Mas a pergunta é para qualquer tribunal? Não, né? Não é para qualquer tribunal. Apenas nos tribunais que tenham mais de 25 julgadores, tá? Então, nos tribunais que tiverem mais de 25 julgadores, a gente pode ter a constituição de um órgão especial. Então, somente naqueles que tenham mais de 25 julgadores. Aí a gente pode ter a constituição de um órgão especial. E esse órgão especial, ele vai ter no mínimo 11 membros e no máximo 25 magistrados, certo? E esses magistrados, né, como nós vimos ali anteriormente, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, ó. O que a gente tem que lembrar, né? A metade, tá? A metade dessas vagas será preenchida por antiguidade e a outra metade por eleição do Tribunal Pleno. Ok, pessoal? Então, órgão especial, né? Somente nos tribunais que tenham mais de 25 julgadores, certo? E a constituição desse órgão permite, no mínimo, 11 magistrados e no máximo 25. Certo, pessoal? Lembrando que metade, né, será escolhido pelo critério da antiguidade e a outra metade por uma eleição do Tribunal Pleno. E aí nós temos aqui um exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, que tem 27 ministros, né? É a totalidade do Tribunal Pleno. Como tem 27 ministros, nós temos a possibilidade nesse tribunal de ter um órgão especial, tá? Aí nós vamos ter, por exemplo, 14 ministros, né, do Tribunal Superior do Trabalho que fazem parte, né, desse órgão especial, tá? Então, o órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho tem 14 ministros. Desses 14, 7 são escolhidos pelo critério da antiguidade e os outros 7 são eleitos pelo Tribunal Pleno. Ok, pessoal? A atividade jurisdicional, ela será ininterrupta, sendo vedado, é proibido férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Então, isso aqui é dentro daquela ideia, né, de que a atividade jurisdicional ela não pode parar. Ela é uma atividade que tem que ser considerada uma atividade ininterrupta, certo? Por isso que a gente não pode ter férias coletivas, né, nem nos juízos de primeiro grau e nem nos tribunais de segundo grau. Nós não podemos ter essas férias coletivas, ok? Sempre, né, que não há expediente, seja pelo fato de ser um final de semana, um feriado ou até mesmo o próprio recesso forense, nós vamos ter ali juízes, né, no chamado plantão judiciário, tá? Porque a atividade jurisdicional, ela é ininterrupta. Aí seria, né, para aquelas situações que têm um caráter mais emergencial, por exemplo, um habeas corpus, né, colocando aqui essa hipótese. Outro detalhe, o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Então, essa é uma outra questão importante, né? A definição do número de magistrados que a gente vai ter numa determinada unidade jurisdicional sempre vai levar em consideração a demanda judicial, né, e também o tamanho da população, tá? Por isso tem esse caráter proporcional. Outro detalhe, pessoal,
os servidores, né, receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente, sem caráter decisório. Então, a gente sabe que o magistrado não consegue dar conta de tudo sozinho. Ele precisa ter servidores, né, que vão ajudar ele, vão auxiliar, né, no exercício da atividade jurisdicional. E esses servidores receberão, através de delegação, né, a possibilidade da prática de atos de administração e atos de mero expediente, obviamente sem conteúdo, né, sem caráter decisório, que o caráter decisório é uma atividade típica jurisdicional e que obviamente fica a cargo tão somente, né, ao magistrado, certo? Aqui no magistrado num sentido lato, né, juiz, desembargador, né, ministro, né, que tem ali a atividade jurisdicional. Outro detalhe, a distribuição dos processos ela será imediata em todos os graus de jurisdição. Então, chegou um processo, né, em primeira instância, ele tem que ser imediatamente distribuído. Chegou um processo em segunda instância, ele deve ser imediatamente distribuído, né? Ou seja, devemos ter de uma forma rápida, né, a definição. Por exemplo, se a gente está falando, né, colocando o exemplo do segundo grau, né, da segunda instância, a gente precisa definir dentro do tribunal qual é a Câmara competente, né, para apreciar, por exemplo, aquele recurso. Certo, pessoal? Beleza? Terminamos, então, a nossa revisão, né? É aqui só um lembrete do nosso Poder Judiciário, nós teríamos muito mais coisas para relembrar, mas aqui, pessoal, é só para trazer aquela lembrança, né, de algum ponto que nós, professores, consideramos dos mais importantes e com uma grande chance de questionamento no concurso de vocês. Então, pessoal, fica aqui o meu abraço, o meu desejo, né, de uma excelente prova. Façam com tranquilidade, né, sem afobação, leiam com muita calma o enunciado de cada questão e pensem, né, pessoal, domingo a prova de vocês vai ser ali a consagração de todo o estudo que vocês realizaram. Então, um grande beijo no coração de todos vocês e boa sorte, pessoal, que tenham um excelente desempenho na prova do TRT. Tchau, gente!